bem, pessoal? Boa noite. Estou aqui com mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai fazer a culminância, né, da matéria aí de introdução à informática com um vídeo voltado para exercícios, certo? E aí assim, procurei colocar aqui algumas coisas relacionadas ao que a gente viu, né, uma parte de forma geral e uma mais específica, certo? Que é mais assim, de uma história mais recente, tá? Espero que vocês gostem. Vou comentar todos os exercícios que eu coloquei aqui, tá? É uma coisa rápida também e encerra com aquela frasezinha chave, né? E aí, como uma primeira questão, né, como vocês podem ver aí, eu coloquei uma que é assim, atualmente nos concursos que está sendo disponibilizado para a gente aí, vem algumas questões de certo ou errado, né? Então é assim, a respeito dos conceitos relacionados à internet, julgue os itens que se seguem. Com o surgimento da www, World Wide Web, o acesso a arquivos de conteúdo apenas textual evoluiu para arquivos que agregam diversos formatos, com destaque para os documentos hipermídia, que são a união de hipertexto com multimídia, ou seja, textos com links, imagens, sons, vídeos, entre outros recursos. E aí a gente precisa dizer se essa afirmação é certa ou é errada, né? E a gente viu lá naquele histórico, né, que se passou, que em 1990 surgiu o serviço www, né? Que seria como se fosse uma espécie de protocolo para que esse serviço começasse a rodar na rede mundial de computadores, né? E assim, quando se trata aqui de um serviço voltado para o HTTP, então o que significa a palavra HTTP? Hypertype Text Protocol. Então assim, é um protocolo de hipertexto, né, para que seja reproduzido realmente textos, imagens e vídeos, certo? Então assim, essa afirmação está correta por isso, certo? Por ele ser assim, de forma de destaque, né, e aparecer em forma de hipermídia, tá certo? Tá aí, ó, só para conferir. Vamos para outra. Bom, a evolução dos computadores se baseia em quais pontos principais? Eu não sei se eu não me engano, eu comentei aqui que se fosse aparecer algum tipo de questão, eu ia perguntar assim, tipo assim, qual foi a diferença de uma geração para outra, né, em relação à evolução dos computadores. Então a gente tem aqui, ó, assim, em relação a questões de concurso, a gente vai assim anulando já as que são as possíveis respostas erradas, que a gente tem certeza que é errada, né? Então a primeira, letra A, memórias e facilidade de uso. Bom, a gente sabe que com a evolução dos computadores existiu a questão do surgimento das memórias, né, para que ela serve, e que facilidade de uso é uma coisa muito óbvia, né? Lógico, o computador surgiu para poder facilitar a vida do ser humano, mas só que ele quer pontos principais. Letra B, processamento e facilidade de uso. Não, que é processamento a gente sabe, né? E que é facilidade de uso também a gente já sabe, mas acredito que não seja assim, facilidade de uso o ponto principal não. C, interatividade e rapidez. Rapidez sim. Agora a questão de interatividade já é uma coisa normal, né? D, processamento e armazenamento da informação. Letra E, processador e memória RAM. Tudo bem, os dois pontos principais como peça seria processador e memória RAM, mas a resposta correta seria a letra D, né? Por quê? Porque no início dos vídeos que eu passei, nas videoaulas, eu falei o que? O computador ele precisa de ele funciona a partir de 3 elementos básicos: a entrada da informação, processamento da informação e saída da informação. Só que nesse meio aí, a gente vai encontrar também o armazenamento, né? Que a gente pode armazenar ou não a informação, tá? Porque senão, para que eu quero um computador se eu não posso armazenar minhas fotos, vídeos, né?
E assim, para que do computador se eu estou utilizando um computador mais lento? Então, dois pontos principais seria esse: processamento e armazenamento da informação, porque os outros são coisas muito óbvias, né? Então vamos lá, passando mais um pouquinho do histórico, ó. Qual foi o primeiro computador da Apple? Né? A gente viu lá que pelo surgimento da Apple, né, 1976, o primeiro computador a ser criado foi o Apple I, não foi? Então assim, eu tenho Apple Macintosh, existiu, mas foi depois do Apple I. QuickTime a gente sabe que é um reprodutor de vídeo, né? Isso aí foi só para confundir um pouco a cabeça. D. PowerBook G3. O Rebook 1999, também é um componente da empresa Apple, né? Resposta correta: Apple I. A gente já sabia disso daí, pelo aquele cronogramazinho que já foi estudado. Quem foram os fundadores da Apple? A gente viu lá no histórico, lá em 1976, né, que o principal fundador foi o Steve Jobs, a gente já sabe. Só que muitas vezes a gente só reflete na figura do Steve Jobs, o grande criador da Apple. Só que na verdade, naqueles filmes que eu citei nos vídeos, né, como Piratas do Vale do Silício, a gente vai encontrar um cidadão chamado Steve Wozniak, né, que foi assim, ele que praticamente estava montando os computadores para venda. Então aqui, ó, eu tenho, ó, Steve Jobs, Ken Steppen, né, e Roger Hundley. Não, descarta essa. Letra B, Steve Jobs e Steve Wozniak, correta, certo? Inclusive aqui, ó, resposta correta, letra B. Steve Jobs, Steve Wozniak e Seth Stone, não. E Carlos Spriggan, Steve Jobs. Letra S, Steve Jobs, foi só o Steve Jobs que criou? Muita gente ia marcar essa, né? Pensa que só ele que criou a Apple, mas na verdade a resposta correta é letra B, Steve Jobs e Steve Wozniak. E aí vai surgir um nomezinho também, né? Que se chama Ronald Wayne, né? Que também ajudou a financiar a Apple, certo? Computadores. Mas os dois principais são esses daí. Quais foram os fundadores da Microsoft e em que ano? Ixi, ano que é duro, né? Aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu da Apple. A gente conhece um nome principal, né? Bill Gates. Lembrando que o nome do Bill Gates é William Henry Gates III, viu? Mas o pessoal mais popularmente conhece como Bill Gates. Então também acontece da mesma forma, ó. A gente vai reparar que tem duas questões iguais, ó. A letra A, né? E a letra C, certo? Na verdade foi o Bill Gates e o Paul Allen. Só que aqui o que o diferencia só é o ano, ó. Olha lá, 1975, de acordo com aquela cronologia e pesquisas que tem na internet. Certo? Então, os dois fundaram a Microsoft neste ano de 1975. Certo? Steve Ballmer, ele também foi um cara que auxiliou os dois aí na questão da divulgação do produto, né, do software que eles criaram, certo? Mas isso aí é passar para confundir a cabeça. Passando. Qual é o nome do sistema operacional da Microsoft? É fácil, né? A, tem o Mac OS, isso aí é da Apple, né? B, Android, que é da Google. Letra C, Ubuntu, que é uma distribuição Linux, né? Linux. Ou letra D, que é a resposta correta, Windows. Tá aí, o principal nome aí da Microsoft seria Windows. Agora vamos um pouquinho mais extenso, ó. A evolução dos computadores foi caracterizada por avanços tecnológicos que marcaram cada geração. A gente viu que é separado em 4 gerações, né? Sobre os avanços tecnológicos e suas respectivas gerações, é correto afirmar que... Vou marcar só a resposta correta. Letra A. Na primeira geração, a tecnologia dos circuitos integrados permitiu a substituição de centenas de componentes por uma única pastilha de silício. A princípio, eu marcaria essa. Letra B. Na segunda geração, nasceu o conceito de família de computadores compatíveis, que permitiu a migração de sistemas para computadores mais potentes. A gente viu que esse negócio de família, pessoal, é a questão dos processadores, né?
que veio com essa segunda geração, que seria i3, i5, i7, não é o caso. Letra C. Na terceira geração, os computadores eram baseados no uso de relés e válvulas, permitindo a miniaturização? Não. A gente viu que a substituição foi na primeira geração, né? Foi substituído os circuitos integrados por esses relés, né? E válvulas. Então esse também não é. Na primeira geração, a forma dominante de armazenamento secundário foi implementada através de fitas magnéticas que permitiam uma maior capacidade de velocidade? Não, né? A gente viu lá que eles vinham já armazenados em cartões perfurados e que utilizavam já memória já dentro da máquina, né? E não utilizava essas fitas magnéticas ainda como forma secundária. Letra E. Na terceira geração, apareceram os discos magnéticos para o armazenamento de dados, possibilitando uma maior velocidade, já que permitia acesso direto aos dados. Também não. Isso aí vai aparecer depois da quarta geração. Então, resposta correta, letra A. Mais uma. Na ordem cronológica, marque a alternativa correta. Então, em questão de cronologia daquele material de estudo que a gente viu, a gente tem que marcar o que veio, né, em sua ordem. Certo? Aqui, o primeiro instrumento de trabalho foi o segundo vem o primeiro computador que foi criado, que é o ENIAC. Todas as três alternativas têm. Depois eu tenho o transistor. Desculpa. O transistor. Então, a resposta correta seria a letra D. O transistor ele vai ser um dos componentes do circuito integrado, que a gente viu que foi criado, né? Chip e por último a geração dos microprocessadores. E aí eu encerro essa videoaula aqui de exercícios, né, com mais uma frasezinha. Dessa vez autor desconhecido. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Certo? Aí fica aí para reflexão de vocês. Espero que vocês tenham gostado desses exercícios aí comentados. Vai estar no meu blog, viu? profmarcosambrosio.wordpress.com. Dê uma olhadinha lá que tem lá os exercícios comentados e o gabarito junto. Tá? Uma boa noite para vocês aí.